Olá, meus caros, estamos aqui para mais uma edição do Gospel News, edição essa do dia 5 de setembro de 2019. Deixe seu like, se for neste canal, se inscreva. A apresentação e produção desse programa é desse que vos fala, Bruno Zu. Compartilhe, divulgue os vídeos, deixe seu like e vamos às principais manchetes do Gospel News da edição do dia 5 de setembro. OAB vai à ONU denunciar apologia à ditadura no governo Bolsonaro. PF vai investigar autores de ficção com o sequestro de filha de Moro para libertar Lula. Eu não vou reclamar, passou conta após filha de 10 anos morrer em acidente. Interessante meditar sobre essa notícia também. Precisamos falar mais sobre as relações do Antônio Palocci. Vamos falar sobre isso. O grupo da Lava Jato pede demissão coletiva em protesto contra Raquel Dodge. Dória manda recolher a apostila que fala sobre ideologia de gênero. Esses são os principais destaques da edição do Gospel News, dia 5 de setembro de 2019, que está no ar. Agora o áudio está tudo aqui. A OAB vai à ONU denunciar apologia à ditadura no governo Bolsonaro. A Ordem dos Advogados do Brasil e o Instituto Vladimir Herzog denunciarão o governo de Jair Bolsonaro na Organização das Nações Unidas, ONU, por supostamente fazer apologia, para quem não sabe que apologia é defesa da ditadura. Segundo informa Jamil Chad no UOL, a denúncia tem como base o que acreditam ser um retrocesso à democracia causado pelo presidente da República. O ato ocorrerá na próxima terça-feira numa intervenção diante do Conselho de Direitos Humanos, além de um evento a ser realizado pelas entidades na sede das Nações Unidas. Através do evento, eles querem apresentar detalhes do que classificam como desmonte da estrutura da justiça, atribuindo isso ao governo Bolsonaro. O que eu penso sobre isso? Primeiramente, que eu não sou nem de esquerda nem de direita dessa configuração aí nefasta que divide o Brasil. Bolsonaro falou algumas coisas sobre o pai do presidente da OAB, um pouco lamentáveis, mas que, segundo ele, seria verdade. Não vou entrar no mérito nesse sentido. O fato é que eu não defendo nem a OAB nem Bolsonaro. Vou entrar da onde que o Bolsonaro está defendendo ditadura, porque elogiou lá o Ustra, né, também, né, e também defende aí os militares, no caso do pai do presidente da OAB. Coisas irrelevantes, insignificantes, fúteis, frívolas. Fica a OAB discutindo e fica Bolsonaro criando polêmica, né? Enquanto isso, milhões e milhões de desempregados, a OAB não fazendo por onde para ajudar nesse sentido, porque tem quase 2 milhões de bacharéis em direito que não podem exercer seu trabalho, sua profissão, porque não tem a maldita da carteira da OAB, para eles cobrar, e muito, anuidade, né? E essa rincha entre a OAB e o governo Bolsonaro vai perdurar muito tempo, e isso atrapalha o Brasil. Quer dizer, a OAB não colabora, porque se a OAB fosse realmente socialista, pensasse no povo, ela lutaria para acabar com o exame da OAB, faria uma parceria com o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, mas, claro, é o governo Bolsonaro, possivelmente não vão fazer, para que já fizesse uma prova no final do curso, ou utilizasse a base como ENAD, para o sujeito já poder exercer, quando encerrar o curso, a sua profissão, e não ficar no limbo, como muitos aí estão. A OAB é responsável por quase 2 milhões de desempregados no Brasil, uma vergonha. E falo isso para a OAB nacional, né? Porque as demais não têm culpa. Inclusive para esse senhorzinho aí, o presidente. E aí, o Bolsonaro é ditador, Bolsonaro é ditador. Ambos são ditadores.
Que a OAB, se não fosse também autoritária, ela liberaria, lutaria pelo necessitado, e não por uma elite, por corporações. É brincadeira. E mesmo que eu faça a prova da OAB e passe na OAB, eu vou continuar lutando para a extinção desse exame. E para que o cidadão que queira exercer a sua profissão não fique nas amarras da OAB, nem pagando anuidade, que é um absurdo também. Só na advocacia que existe isso. Você vai ser médico, que é uma profissão muito mais séria, não exige prova no CRM, no Conselho Regional de Medicina, mas para ser advogado exige. Como se a gente não fizesse estágio, como se a gente não fizesse prática forense na época da faculdade. Pois essa aqui na medicina, é claro que faz. Mas não precisa da prova no final. E aí eu coloco aí numa balança, qual que pesa mais? Você ser médico ou ser advogado? Médico, você está lidando com vidas. Advogado tem a sua responsabilidade? Tem. Mas ainda pode recuperar algumas coisas por algum erro material, de uma digitação, num papel. Diferente de vidas, que qualquer errozinho já era, né? Só faz ali aquele processo, ia dizer resistência, né? Mas é outro nome. E nada mais. Então, é um absurdo, né? Aí o comentário. Corrigindo ali, retificando a residência, não resistência, né, dos médicos. Foge até da memória. Aí muitos vão dizer que isso que eu estou falando entre a OAB e o Bolsonaro é um discurso que o próprio Olavo de Carvalho fala, né? Que é atacar aquilo que não tem tanta importância e não atacar o cerne da questão, né? Seu discurso ad hominem. Não é isso. É que eu sei que o Bolsonaro tem muitos exageros, né? Tem muitas coisas equivocadas nele. Só que o Brasil não pode ficar refém de picuinha, de tretinha, de presidente da OAB e Bolsonaro. Porque o Bolsonaro falou do pai dele. E eles ficam só procurando aí, né? Trocar farpa um com o outro. Que a questão é essa, ele chamar Bolsonaro de ditador. Porque o Bolsonaro estava lá cortando o cabelo, no cabeleireiro, e falou lá, se quiser falar, eu falo. O que eu sei, o que eu ouvi na época do pai do Santa Cruz, ali, o Felipe Santa Cruz, do presidente da OAB. Aí quer dizer, economia, desemprego, previdência, outras coisas, mas não é importante. O importante é essa coisa aí, né? Essa coisa pessoal. Eles poderiam resolver isso na justiça. E não em questão de direitos humanos, né? Boa tarde, Plínio Vinícius Martins. Vamos seguindo aqui com as notícias. PF vai investigar autores de ficção com sequência de filha de Lula para libertar Lula. A Polícia Federal vai investigar os autores de um curta-metragem de ficção do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, retratado como Sérgio Mauro, é sequestrado em troca da libertação de Lula. O filme de 14 minutos, exibido no YouTube, mostra um casal que mantém refém uma adolescente em troca da libertação do ex-presidente, retratado como Luiz Jararaca da Silva. Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança afirma que o ministro Sérgio Moro solicitou a abertura de inquérito judicial por ameaça e apologia ao crime. No início do filme, 2 personagens aparecem levando a adolescente vestida com uma camiseta do Brasil dentro do porta-malas de uma caminhonete. O local do cativeiro para onde a adolescente é levada tem bandeiras e cartazes com Lula livre e fora Bolsonaro,
pegadas das paredes. Na descrição do filme, os responsáveis descrevem que a peça é uma apologia ao pacifismo, assim, à civilização e à urbanidade também, né? E à democracia. O Lula foi condenado em praticamente todas as instâncias. Aí dizem que o processo está uivado, ou cheio, aliás, está eivado, né? Eivado de vícios. Tá, é cheio de vícios, mas como é que chega até a quarta corte, que é exatamente para rever esses vícios e, de fato, dirimir problemas, ajudar o condenado injustamente, e não dá, seja em habeas corpus, seja no recurso que for, a liberdade do mesmo. É estranho, né? É muito estranho. Então, não tem nada de vícios, não está aí vago de vícios. Segundo ponto, eles acham que dá para fazer tudo pela força, né? Justiça com as próprias mãos. Isso é lamentável. É uma ameaça clara, né? Não estou aqui para defender Sérgio Moro. Eu estou dizendo que eu não concordo com esse tipo de resolução. Para ver como é que o Brasil está dividido. Vai continuar isso. Quer dizer, não tem um preso que foi condenado inocentemente, que tem tanta defesa como o próprio Lula. Ah, mas o Lula é presidente da República. E eu com isso. Eu quero saber da inocência da pessoa. Porque mais vale a defesa do inocente do que a defesa de um amiguinho que a gente sabe que está envolvido em alguma coisa. Porque delações e delações aí apontam como a do Palocci, para que o senhor Lula tenha algum envolvimento aí, já desde a época do Mensalão de 2005. Então é lamentável. Por exemplo, ninguém fez protesto por aquele homem que foi condenado inocentemente por estupro e acabou se matando depois, porque já tinha contraído o vírus do HIV e foi pedir uma reparação para o Estado não deu para ajudar seu filho. Não vi nenhuma bandeira, nenhum manifesto, né? É isso, interessante. Mas o Lula é o ícone aí dessa turma aí, é o Deus, né? Também não vi nenhum filme retratando isso, né? A não ser a Ana Carolina Campagnolo falando um pouco sobre isso no seu livro, Contra o Feminismo. Porque, na maioria das vezes, muitos estupradores vão para a cadeia inocentemente por causa do movimento feminista, né? Do extremismo feminista. Acaba aqui ressalva. Porque o extremismo, o feminismo lá no início era realmente algo salutar, importante, a fim de dar direitos às mulheres para votar, ela ter a sua emancipação financeira, profissional, isso é muito louvável. Agora, esse extremismo, o homem não pode dizer, ai, não, você está me abusando, você é estuprador, vai para a cadeia, como fez a fulaninha aí com o Neymar, né? Que forjou tudo ali, queria gravar como se estivesse violentando ela. Não sou favorável ao machismo, tampouco feminismo, somente de extremo. Vamos a outra notícia aqui. Eu não vou reclamar, pastor canta após filha de 10 anos morrer em acidente. Olha só a fé, né? A filha do pastor Eugene Leonard Jr., da Life Center Church em Anniston, Alabama, faleceu em um acidente de carro no dia 30 de agosto, quando um jipe atingiu o carro da esposa do pastor, vitimando a pequena Ramian. De acordo com o The Christian Post, a garota chegou a ser corrida, mas não resistiu. Faleceu no Hospital Regional Medical Center. Desde a morte da filha, o pastor tem feito reflexões em suas redes sociais. No último domingo, dia 1º de setembro, ele apresentou canção emocionante às fiéis que estavam no culto, dizendo: eu não vou reclamar. Eu acredito que o Senhor tem tudo sob controle. Sou forte, não porque sou forte porque me tornei fraco. A Bíblia diz que encontro força quando estou fraco, então ele é forte. Então, se você quer saber como estou conseguindo, é porque fiquei fraco para que Deus possa ser forte em mim, disse ele durante o culto. É importante, palavras de acalanto, de conforto, que a gente encontra na própria Bíblia e
que não é fácil um pai com a mãe perder seu ente querido, mas o Senhor ajuda a vencermos a dor da perda, enxuga nossas lágrimas e ajuda-nos a seguir. Eu que perdi entes queridos que tinham como pai, como meus avós, sofri muito com isso, mas Deus até aqui me ajudou e a gente está seguindo avante, né? Portanto, realmente é ter fé, como diz a palavra, se crer, tudo é possível ao que crê, inclusive passar por essa barreira e vencer. Porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus, Ele nos amou primeiro, tudo podemos naquele que nos fortalece quando estamos abatidos, fracos. Essa é a mensagem muito importante para você que está passando por algum momento de sofrimento, de aflição, de angústia, de dor, de perda. Confiar no Senhor, que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele vai ajudar a você sair desse calabouço, a você sair desse sofrimento, e você vai, com toda certeza, glorificar o nome do Senhor, cantar o hino da vitória, porque Ele é fiel, ainda que nós não permanecemos fiel. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Ele é o maior interessado em querer nos bem. Vamos seguindo o Gospel News também, reflexão, também, não diria autoajuda, mas de fato, um canal de bênçãos falando das coisas do reino de Deus que nos ajudam a vencer os dias maus e as barreiras problemáticas do cotidiano. Boa pergunta, Freire, porque o Brasil passa a mão na cabeça do bandido, né? Principalmente do colarinho branco. Boa pergunta. O que será? Conta do faz de rir, né? Dinheiro compra tudo, só não compra a morte. E nem a salvação também. As delações do Palocci. Criou-se no imaginário popular a ideia de que o Partido dos Trabalhadores ou um partido político poderia salvar a nação das desigualdades sociais e de toda traquinagem por parte daqueles que frequentavam os corredores de Brasília. Só que a coisa não se configurou dessa forma. O Brasil apostou muitas fichas numa quadrilha disfarçada de partido político e pagou caro por isso, literalmente caro. É o que pode ocorrer, inclusive, aí com essa onda bolsonarista, ou do Bolsonaro. Para quem ainda tem dúvida, Lula, o maior ícone do PT, é o mais comprovadamente corrupto, já desde 2005. Lula foi preso em 2018, quer dizer, ficou 13 anos. Aí teve o benefício de ter sido reeleito, que não poderia, então, ser investigado na vara comum. Tinha as prerrogativa de foro, tinha 70%, quase a unanimidade da população brasileira que o apoiava. Não acreditavam nele mesmo quando vazaram aquelas informações do Mensalão, não acreditaram que Lula estivesse envolvido. Aí Lula aprontou de fato, né? Achou que era um Deus que poderia fazer tudo, foi atrás de outros, enfim. Vamos lá. Você desacredita na acusação e posterior condenação em todas as instâncias no caso do triplex. Eu em 2007 acreditava na inocência do Lula, mas depois, vendo com mais detalhes o processo, percebi que Lula era assim, culpado.
Mas o cenário complica demasiadamente quando tratamos do caso do sítio de Atibaia. Nesse, até o Ciro Gomes assume que não há apenas indícios como provas contundentes de que o ex-presidente da República articulou um esquema de propina e lavagem de dinheiro que chegou a ser descarado, de tão evidente que é. Até o Ciro Gomes falou. O Ciro Gomes está um pouco saturado com o PT, trabalhou com o PT e o PT não reconheceu o seu trabalho. Ele queria sair como presidente apoiado pelo PT, mas o PT fez uma candidatura à parte com o Fernando Haddad e a Manuela Dávila. E agora no noticiário recente vemos um dos melhores de seus amigos, um dos melhores amigos de Lula, Antônio Palocci, dilatando, trazendo à tona muita coisa que já suspeitávamos. Definitivamente esse partido estava imerso na corrupção e no projeto luciférico de perpetuação no poder. 16 anos. É só pessoas que não pensam, deixar um partido ficar por mais de 10 anos. O máximo é 8 anos mesmo. Que ainda temos, lamentavelmente, a reeleição. Certo era acabar numa reforma política. Mas imagina, 16 anos, mais 4 anos, 20 anos, estaríamos numa ditadura. Se houve a ditadura militar, estaríamos na ditadura comunista, né? Que a militar foi 21 anos. Estava se aproximando. Se o Haddad ganhasse. Muita gente reclama do governo atual e acho que muitas vezes com razão, mas vendo o cenário político atual, começar as hackeadas ganhando a verdade absoluta, com o assassinato da reputação de cada ministro do governo, foram as posturas extremamente democráticas de alguns ministros do STF. Ainda sou grato e esperançoso. Um governo petista já não teríamos Lava-Jato e ainda veríamos certamente o avanço da criminalidade e o país afundando de vez economicamente. O outro candidato foi condenado por caixa 2, falsidade ideológica de primeira instância, Fernando Haddad, é verdade. Era o menos ruim ali no segundo turno, porque o PT, a Lava Jato ia acabar, o Lula ia ser solto. Nós teríamos nem tanto o avanço da criminalidade, a não ser, claro, se houvesse mais crise, ainda mais desemprego, porque o seguinte, aí o Brasil apoiando a Venezuela lá que está no caos, ainda mandando se bobear algumas riquezas do Brasil para lá, ou insumos, ou alimentos para lá. Quer dizer, já não dando para o necessitado aqui, tirando daqui para mandar para lá. Né? Já não tem nem para os brasileiros. Nós teríamos esse cenário, mais ou menos. É um pouco mais perverso, como esse o atual. O quase silêncio total da grande imprensa especial, a pertencente ao Grupo Globo, pode dizer muita coisa para nós. O Globo recebia ali as verbas do PT, vai criticar o PT, aliás, a título de merchandising e publicidade pública. Palocci disse que uma afiliada da TV do falecido Roberto Marinho está ruim hoje. Então, olha só que o Palocci disse, que uma afiliada da TV do falecido Roberto Marinho deu propina para o PT. Só que ele não disse apenas isso. As revelações do ex-ministro da Fazenda petista são muito mais bombásticas e relevantes do que todo esse ciclo de horrores com um sotaque péssimo de um americano que se chamaria por aqui de Verdeval. O show do Palocci supera em muito qualquer super matéria do Fantástico. E queremos saber até quando esses profissionais ilibados e amantes do Estado Democrático de Direito ficarão fingindo que não vale a pena considerar uma delação que tem todo o amparo legal necessário. É porque eles querem desconsiderar as delações premiadas e dizem que a Lava Jato já é totalmente equivocada por conta disso. Palocci tinha livre acesso ao presidente e toda a cúpula do partido, almoçava com eles, jantava com eles, participava de todas as reuniões, ajudou nas campanhas, trabalhou de perto e disse que Lula é ladrão. Pois é, isso que é interessante. Palocci diz que o Lula é ladrão, mas os sectos, vamos dizer assim, fiéis da seita lulista diz que ele é inocente. É interessante. O cara que está lá com o Lula diz que ele é um larápio. E o camarada está preso porque deve estar preso. É o Lula, no caso. Mas o pessoal fiel ao Lula, né? O Haddad ia lá visitar o Lula na cadeia. Tá. Mas o petista do Facebook ou do Twitter, o socialista de iPhone, é verdade, não faz ideia de qual das mãos do Lula falta um dedo, como disse o brilhante ministro da Economia, Paulo Guedes. Não é tão brilhante aí o ministro da Economia, porque teve o problema. Eu estou lendo aqui o comentário. Vai para a internet e diz que ele é inocente.
É como disse Margaret Thatcher, o socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros. Quando se mexe com dinheiro, não tem amizade que perdure, né? Amigos, negócios à parte. Acabou o dinheiro, acabou a amizade. Boa tarde a todos que estão chegando aí. Vamos a outra notícia. E lembrando que quando eu falo aqui de Lula, falo de Bolsonaro, eu não sou nem de um lado nem do outro, né? E poderia ser até o candidato que eu votasse, que fosse eleito presidente, estaria, se eu tivesse algo equivocado, que fosse contra meus princípios, contra principalmente o povo, eu estaria manifestando, porque eu tenho senso crítico. Eu não deixo me ludibriar por esses cara pálidas, por esses hipócritas. Só para avisar, né, para o pessoal às vezes vai ver o vídeo, vai dizer, ele é esquerdista, ele é direitista. Não tem nada disso. Quem me acompanha sabe que eu me posiciono referente a isso. Ultimamente, o gospel news está mais político do que gospel, né? Mas que tem a ver também, né, porque nós somos cidadãos dos céus e da terra. Vamos a outra notícia de política. Grupo da Lava Jato pede demissão coletiva em protesto contra Raquel Dodge. Um grupo de trabalho da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República, PGR, pediu demissão coletiva em protesto contra a Procuradora-Geral Raquel Dodge. A Procuradora-Geral teria pedido arquivamento preliminar de trechos da delação premiada do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, que envolvia o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de DEM, Rio de Janeiro, e o ex-presidente de Marília, São Paulo, José Ticiano Dias Toffoli, irmão do presidente do Supremo Tribunal Federal, STF. Só aquilo que lhes interessa, né? Porque a Raquel Dodge é de centro. Né? Segundo o jornal Globo, o comportamento de Raquel Dodge causou indignação em seus procuradores que compõem o grupo de trabalho da Lava Jato na PGR. Raquel Branquinho, Maria Clara Onoleto, Luana Vargas, Herbert Mesquita, Victor Picelli e Alessandro Oliveira. Léo Pinheiro diz ter feito doações oficiais de repasse via Caixa 2 para o presidente da Câmara dos Deputados em troca da defesa dos interesses da OAS no Congresso. Ele também afirma que o ex-prefeito de Marília, irmão do ministro José Antônio Dias Toffoli, recebeu Caixa 2 e propina em troca de vantagens. E Maia e Toffoli vinham defendendo nos bastidores a recondução de Dodge para um mandato à frente da Procuradoria-Geral da República. Né? Tem um aliado ali para lhes ajudar. Né? Se eu não me equivoco, a Raquel Dodge ela foi levantada durante o governo Temer. Então, defendendo o seu pão aí, puxando a brasa para sua sardinha, né? É lamentável. Boa tarde, Neide Parente. O exame da OAB, o que tem? Diz que vai acabar? Bom, eu já trouxe aqui informações no canal. O Bolsonaro é favorável à extinção desse exame desde quando era deputado. Tá certo? Porque tem quase 2 milhões de desempregados por conta de não ter a carteira para estar trabalhando. Porque tem outros meios ou áreas para advogados a trabalhar sem precisar, inclusive, estar no fórum. E aí não pode exercer seu trabalho porque não tem a maldita da carteira. Isso é inconstitucional. E tem deputado, acho que nesse ano, inclusive, que já lançou um projeto para acabar com um exame. Mas demora, né? Que é processo. Eu não sei se eles vão acatar o pedido lá ou ter a votação exata para que o exame venha a ser cassado, tirado, extinto no Congresso. Agora que o Bolsonaro, no início, lá quando ele era deputado, era favorável a isso, no início eu concordo com ele, no ligero grau. Porque, como eu disse no início, estava falando sobre isso, se o próprio Conselho Regional de Medicina exige exame no final, quando os 6 anos os médicos se formam, por que para advogado precisa? Ou é lei para todos ou para nenhum? Não pode ter uma lei simplesmente para um e não para outro.
Tem um projeto de lei 832 de 2009, apresentado pelo deputado federal José Medeiros, do Podemos do Mato Grosso, que, se aprovado, vai extinguir a exigência do exame da OAB previsto pela Lei 8.906, de 4 de julho de 1994. Tá? Meio complicado, mas pode ocorrer isso. Já muito se discute também, né? Sim, 2 pesos, 2 medidas, é verdade. Vamos aqui à última notícia no Gospel News. Dória manda recolher a apostila que fala sobre ideologia de gênero. O governador de São Paulo considerou o erro gravíssimo. O governo do estado de São Paulo, João Dória, que é filho de um publicitário do PSDB, o pai dele, inclusive, ajudou a criar o Dia dos Namorados, o pai do João Dória. Mandou recolher nesta terça-feira, dia 3 de setembro, material escolar de ciências para alunos do 8º ano por apologia à ideologia de gênero, defesa da ideologia de gênero. No material havia uma página com um texto explicando a diferença entre sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual. A apostila chegou a ser entregue a alunos com idade entre 13 e 14 anos, explicando o conceito de gênero fortemente combatidos por pais e professores. Também trazia orientações sobre gravidez e doenças sexualmente transmissíveis. Fomos alertados de um erro inaceitável no material escolar dos alunos do 8º ano da rede estadual. Solicitei ao secretário de Educação o imediato recolhimento do material e apuração dos responsáveis. Não concordamos nem aceitamos com a ideologia de gênero ou fazemos apologia à mesma, escreveu Dória no Twitter. A Secretaria da Educação de São Paulo se manifestou em nota, afirmando que o termo identidade de gênero estaria em desacordo com a Base Nacional Comum Curricular do Ministério da Educação, MEC, e com o novo currículo paulista aprovado em agosto. Essa foi a pauta aí do governo Bolsonaro. O Dória apoiou ele no segundo turno. O Dória, que é tucano, representa o Centrão. Nada mais justo, de acordo com as suas promessas, fazer isso aí, né? Acabar com a ideologia de gênero, que, eu já disse aqui exaustivas vezes, realmente é um desastre. É algo que atenta contra a própria natureza. Porque se o sujeito, depois de 18 anos, quiser escolher a opção sexual, for, aí já tem uma idade, já está maduro, entre aspas, né? Agora, as crianças, vamos deixar o menino ser menino, a menina ser menino, porque ele está gostando de brincar de boneca. Vamos deixar o cabelinho crescido, vamos deixar ele vestido de menina. Vamos tratar ele sem sexo, como neutro. Pelo amor de Deus. O que a criança sabe ali naquele momento? Ela vai ser formada muito tempo depois, né? Depois os problemas que pode gerar tudo isso. Tanto é que eu já trouxe até, acho que foi no Gospel News, nos Estados Unidos, pessoas que foram criadas assim, ou quase assim, e depois elas tiveram várias crises, várias problemáticas, porque não viveram a vida que elas queriam viver, né? Foram até forçadas a viver de uma maneira desregrada e, obviamente, tem sérias consequências, não só psíquicas, físicas, mas com relação à própria sociedade, ou grupos sociais, a vida social, enfim. Então, tá aí as informações, meus caros. Esse foi o Gospel News do dia 5 de setembro de 2019. Amanhã vai fazer um ano do atentado contra Bolsonaro, né? Dia 6. Dia 8 ele vai para o hospital. Vai ser no domingo. Dia 7 é o dia da independência. Chegando aí mais um feriado. Então, tá aí as informações. Perdoe um pouco as atrapalhações. E até uma próxima.